E a pessoa que está muito dentro de si mesma, ela não percebe a necessidade do outro. E ela quer ajudar, ela quer fazer, mas não sabe como, porque não entrou em comunhão com. Então a ideia do professor é aquele que não precisa nem dizer nada, e que a pessoa que está próxima de você percebe qual é a sua necessidade. E não é boazinha nem faz direitinho, né? Deve ser adequado às circunstâncias. Isso eu estou dando um exemplo monástico, mas é para qualquer coisa, ser adequado às circunstâncias. Tem uma coisa chamada voto do Bodhisattva. Voto de um ser que renuncia a se tornar Buda, não tem nada a ver com Shakyamuni Buda, que se renuncia a se tornar Buda para viver no meio das pessoas, para poder elevá-las a planos superiores de consciência. Enquanto todos não tiverem atravessado, eu não vou me tornar Buda. Enquanto você não chegar no nível superior da iluminação, eu não me torno Buda. É como se falasse isso. Como se eu falasse isso para você. Sou uma monja, sou praticante, eu podia estar num nível superior de consciência, podia estar vivendo só entre seres iluminados, grandes monges e grandes sábios do mundo inteiro, mas eu renuncio a isso para estar no mundo, para estar no dia a dia com as pessoas comuns, e só vou atravessar para estar chegar do lado se todos chegarem antes de mim. Ah, verdade. Isso aí me lembrou que é o grande barco, né? Não só tem um só um único barco que dá uma pessoa só, então que dá várias pessoas. Então, para a gente atravessar o oceano de nascimento, velhice, doença e morte, que todos atravessamos. Então, às vezes está cheio de ondas e de marolas, às vezes está calminho, às vezes nem vai, porque se for a barco à vela, não tiver vento, não vai. Né? Então, a gente fala que todos estamos atravessando esse oceano, esse mar, esse rio de nascimento, velhice, doença e morte. E que a gente pode atravessar com tranquilidade e prazer se a gente fizer os votos do Bodhisattva. E o Bodhisattva é esse que, quando ele chega na outra margem, estamos atravessando o rio, tuque, 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 tuque. Cheguei, vou atravessar, tuque, 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 cheguei na outra margem. Aí eu cheguei aqui, olhei e falei assim, nossa, mas vocês não vieram? Não posso ficar aqui agora, tenho que buscar vocês. Tuque, 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 tuque. Eu volto para cá, para criar causas e condições para que as outras pessoas também possam despertar e possam chegar no lugar de paz, de tranquilidade, de bem-estar, que é de sabedoria. Não é isso, gente? O Sensei pode falar. Sensei, isso mesmo. Ela não fala quando eu estou aqui, fala, eu gosto quando ela fala. Não, imagine. Não fale, diga não, não é assim. Não, mas talvez sim. Fale. Não, mas então, esse é um grande perigo que existe nos ensinamentos de Shakyamuni Buda, que a gente não percebe qual o verdadeiro, o que ele está querendo dizer realmente. Sabe, por exemplo, você falou, é que então tem a ver com, não tem, escuta o que ele está dizendo, aquela pessoa que não abandona o seu lugar, que pode ser, o único que digo que quem faz isso é realmente um Buda, né? Abrir mão de ser o que ele é. Não sei se abre mão, mas cria causas e condições em vida aqui, com uma vida comum, com seres humanos comuns. Você não tem que estar em um lugar especial para realizar os votos de Bodhisattva. Né? É na tua vida, no ônibus, comendo, se relacionando. Essa ideia de que existem pessoas melhores com os quais você vai atingir seu nível de Buda. Buda nunca teria atingido isso. Ele estava numa árvore sozinho com seus demônios. Né? E ele atingiu esse estado. Então, isso é o grande cuidado que a gente tem que ter nos ensinamentos. Isso. A gente precisa de um mestre, porque a gente se perde. Essa mente dividida, né, Sensei? Esses demônios. Eu estou falando, tá linda isso. Nós estamos no Instagram aqui, nós estamos no Monja Convida. A Monja, gente, eu sei, você pode continuar, que estava bem bom. Bem. Vieram algumas pessoas aqui hoje, tem dia que não vem ninguém. Hoje vieram, como é seu nome? Meu nome é Rafael. Rafael. Flammarion. Flammarion. Ele é um musicista. Rosana. Camila. Tiago. Diogo. Você está fazendo aí fora, Marrei? Não vai? Não vai chegar. Qualquer coisa, Anderson pode encaminhar, né? Então, aqui estamos nós, o que a gente chama Monja Convida. A ideia é que vocês venham ao templo, não vêm nem para fazer zazen, nem para ter uma aula específica, mas conhecer um pouco o Zen budismo e a gente tem uma conversa informal. Não é isso, gente, o Sensei? Ai, com cachorros pela sala.
a gente tira o tatame para pôr cadeira, para vocês ficarem confortáveis. Então, são bem-vindos. Eu só estou mostrando para vocês, porque, na verdade, o pessoal está gravando para pôr no YouTube da comunidade Zen Budista. E gente, o Sensei teve uma ideia maravilhosa hoje, como muitas das ideias dela. Que se você quiser assistir esses encontros que a gente tem, a Monja Convida, faça uma doação. Ai, bonitinhos! Quem vem aqui também, se quiser fazer doação, pode fazer, não é proibido, né? Mas quem vai pegar no YouTube, que nem veio aqui veio, né, e não teve condições, e quer assistir depois, que vai ter um trabalho de gravação, de edição do trabalho todo, a gente pede que faça uma doação. Porque a gente está precisando daquela coisa chamada dinheiro. Meios financeiros para manter esta casa e para manter também a obra em Campos do Jordão, que de certo vai levar uma década ou duas, mas já tem a estrutura e tem um telhadinho. Quando que vai terminar, quando que vai ser possível, não sabemos, mas estamos num processo. Então a gente pede que, por favor, contribuam, porque a coisa não está fácil para ninguém. Então é isto. Essa é a minha mensagem, eu vou sair daqui, vocês estão gostando? Essa é uma nova maneira de fazer no Instagram. Tem um movimento, vocês estão ficando dizzy, está ficando tontinhos, estão embriagando-se com o movimento da câmera. Esse aqui é o nosso templo, a imagem principal que a gente tem no altar lá é Shakyamuni Buda, depois a gente põe flores ou verdinhos no altar, tem uma vela, é ofertas que a gente faz, é um simbólico, né, do que a gente tem a oferecer ao sagrado. Mas o sagrado, na verdade, está da menor partícula ao maior espaço. E mesmo assim, eu faço reverências a esse altar e não faço reverências para o meu cachorrinho, que eu gosto muito dela, nem para o tatame. O tatame é muito importante, mas eu não fico reverenciando o tatame. Eu uso o tatame para fazer reverências àquilo que simboliza um estado superior de consciência, que é Buda. Muito bem. Isso posto, eu vou sair daqui do meu Instagram, já que vocês todos sabem que nós temos às terças-feiras, às 20 horas, todas as terças-feiras. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Zen do Brasil. Tchau, tchau. Você comentou de. Sensei, chama só de sensei que tá bom. Tá bom. Sensei. Você comentou dos mestres, que todos nós precisamos de mestres, né? Aí me remeteu aos dias de hoje, que eu estava lendo um artigo que fala muito de coach, mentores, né? Então acho que tem essa explosão hoje em dia. Mas até que ponto que a gente realmente precisa de alguém e como fazer essa independência, né? Para você andar com suas próprias pernas. Não sei se eu me explico. Perfeitamente. No coach existiram sempre, só que agora tem um nome em inglês que é mais chique e cobra mais, né? Antigamente eram instrutores, tias, professoras, uma vizinha que sabia mais coach. Nossa, né? Agora nem coach, mas agora é mentora. Ah, sim, mas é mais chique. Isso, verdade. Mas então, agora se a gente, por exemplo, falasse em mindfulness, vamos cobrar em dólares, né? Então tem um pouco disso, sobre independência, a gente que sabe qual é o momento. Não é você que vai cortar o cordão, nem o mestre. É um assunto que cai, mas esse cordão nunca fica cortado definitivamente. Você tendo uma referência de um grande mestre, você sempre vai procurar nele. Boa noite. Faltou dizer o seu nome, entre se presente. Eu sou Marlúcio. Marlúcio? Que maravilha, nós tivemos uma moça que chamava Marlúcia, lembra? Não, sim. O nome dela é Marlúcio. Ela não chama Marlúcia? Não me lembro. Lembra? A Marlúcia, sim. Marlúcia, ela é uma professora de yoga. Nós estamos falando disso. É uma professora, um coach, de yoga. É mais ou menos isso. Você vê, cada arte que a falar, escrever, ler, escrever, a gente foi para a escola. A gente precisou de um professor, mas a gente não está com esse professor mais. Essa professora, esse professor que ensinou. Eu, quando aprendi a escrever meu nome, foi minha mãe. Foi na copa de uma casa que a gente morava, que ela pegou, pôs um lápis na minha mão, pôs um papel na frente, segurou minha mão e disse assim, ó, faz assim, o trenzinho vem para cá, o trenzinho desce, o trenzinho sobe. Nunca me esqueço disso. É uma cena que ficou gravada, bem firmemente em mim. A primeira vez que eu escrevi meu nome, que foi minha mãe segurando minha mão. Ela não está mais aqui, mas ela está em mim. Então, os nossos professores, eles ficam em nós.
Algumas coisas que a gente gravou por alguma razão específica, né? Tem coisas que a gente filma e grava, né? Isso aqui eu quero memorizar isso. E tem outras que vão passando, ela está lá na memória, mas está perdida entre uma porção de outras coisas. Esta aqui, que você está sacudindo sua camisinha, ela é professora de piano. Ela é uma musicista. Como é que a gente aprende música? Né? Tem que ter um instrumento, alguém que nos diga quando é que você põe o dedo, você pega um violão, você não sabe nem se você bate nele, o que você faz, né? Você viu alguém tocando, ou você aprendeu a tocar e teve alguém que te inspirou. Então a gente tem na nossa vida muitas pessoas que nos formam, que nos dão formação, mas chega um momento que a gente não precisa ficar grudado com o professor. Boa noite! Você pode sentar onde você quiser. Por exemplo, aqui bem pertinho. Deixa, venha logo, venha. Venha sentar aqui do meu lado, aqui, bem pertinho de mim, aqui. Não precisa ficar grudada nos outros, puser as cadeiras grudadas. A gente só gruda a cadeira quando tem muita gente. Senão, coitadinho, ele vai sentar, o braço dele não abre assim, fazer isso. Afastei a moça de você. Deixa. Mori, tchau, vem cá, vem, Mori, vem pra cá, vem. Mori. Tá vendo? Ela tá perseguindo ele. Que foi, Mori, tchau, vem cá. Vem cá, sua menininha bonitinha. Você é linda da mamãe. Você é gostosa. Você não, porque o que é que acontece? Ele é um cão novo na matilha. Tem uma matilha de 3 e ele entrou depois. E o que que acontece? Elas têm seus espaços já determinados, suas posições. Como nas casas da gente, tem a sua cadeira, o seu quarto, a sua xícara, não é? A gente tem as nossas coisas. Elas já têm tudo isso estabelecido entre elas. Aí chega o cidadão que não sabe e vai entrando no lugar que não deve. E elas querem educá-lo. Então, isso pode, isso não pode. E ele é mal educado. Quer dizer, ele não foi educado, ele tem 5 meses, está sendo treinado. E elas querem uma boa atenção, educá-lo. Porque, por exemplo, isso é uma coisa que não pode fazer, elas não me mordem, né? Mas eles mordem porque está trocando os dentinhos. Mas não machuca muito, não, ele está aprendendo. Então, ele está aprendendo. E ele parece uma raposa, né? De vez em quando eu olho para ele com carinha de raposa, assim. Eu tive 4 cachorros aqui, eram 2 casais. 2 brancos, uma tigradinha e uma loirinha. E ele é uma mistura dos 4. Ele é um pouco dos machos brancos, ele é macho. Ele é um pouco dos machos brancos. Tinha uma loirinha que com essa pele de cima dele, a pelagem de cima dele era uma loirinha. A mãe dele era uma tigrada, ele é todo pretinho por baixo, a pele dele lá. Uma coisa bonita, é legal. Ele sofre muito, mais do que você. O seu pelo não é tanto que o dele. Ele não pode se abanar, filho. Então ele sofre, sim. Não, é uma pena terem trazido uma raça que é das áreas nevadas do norte do Japão para o Brasil. Mas o Japão também, no verão, é um horror, meu filho. Chega a 40 graus, mesmo nas áreas que nevam no inverno. Porque eu sempre pensei que no Japão, né, no verão ia ser fresquinho, mas que fresquinho nada. Tem cigarras, você que gosta de música, né? As cigarras começam a cantar à volta das 4 da manhã e vão até às 6 da tarde cantando sem parar. Mas são muitas cigarras, são muitas. Então você chega na cidade de Tóquio, Nagoya, né, assim, parece estar dentro de uma panela de pressão, né? Como é que é o som? Cigarra. Não, é o dia inteiro. Milhares em todas as árvores. Depois fica só os casquinhos dela nas árvores. Elas saem do casquinho, né? Nossa, é muito incrível. E é muito, muito quente. E transpira-se muito no Japão. E às vezes tem lençóis, o lençol da cama é uma toalha de banho, para poder absorver a transpiração do seu corpo durante a noite. De tanto que a gente transpira. Todo mundo tem umas camisetas que põe embaixo, que elas são de toalha, para absorver a transpiração. E muitos dos monges têm umas coisas feitas de bambu, que você põe embaixo da manga, porque isso aqui fica ensopado de suor. Hoje em dia tem ar-condicionado, mas não, na época que eu estava lá, porque eu sou velha, na época que eu estava lá não tinha ar-condicionado. Aliás, no nosso mosteiro tinha uma coisa que chama dampo, que era um aquecedor. Quando nas noites muito frias, a sala de azeite é que ligava o aquecedor. E contaram para mim a seguinte história. Tinha uma abadesa, antes dessa atual, teve uma anterior que já estava bem idosa.
E de manhã cedo ela ia fazer as preces matinais, e tem uma prece que é remover o Sutra da Sabedoria. E ela fala várias palavras que não são inteligíveis e nem em japonês, são em sânscrito, em pali, e ela reza, fazendo assim. Ela estava lá rezando, morrendo de frio, e ela dizia para a menina que era atendente dela: dando todo. Quer dizer, ligue o aquecedor, aquecedor. E a menina, o que será? Uma palavra nova, né? Dampo, dampo, dampo. E ela quer dizer aquecedor, aquecedor, com as mãozinhas tremendo de frio. E a gente fala que a prática da nossa convivência, a prática do moceiro, de você estar com um professor, que você fala com um coach, com, como é que chama? Mentor, com um professor, um orientador, é que você se torne um com ele. Que ele não precisa mais falar mais nada, porque você já entendeu. Porque você já entrou em comunhão, né? Já sabe qual a necessidade. Então tem uma palavra que chama Sendaba. É uma palavra, tem um capítulo do nosso fundador que fala sobre isso. A palavra é Sendaba. Sendaba pode significar cavalo, cálice, xícara de bebê, ou sal. Então, o professor, ele está falando de um rei, né? Enfim, este senhor, essa pessoa que tem um servo junto com ele, tem um atendente, um monge que tem o seu atendente do lado, por exemplo, eu viro para você e falo, Sendaba. E você tem que me trazer o que eu estou pedindo. Você vai me trazer um cavalo agora? Não, né? Vai trazer sal? Não. Só posso estar pedindo que água, não é isso? Aí você vai até do seu lado para pegar que tem, né? É isso. E a pessoa que está muito dentro de si mesma, ela não percebe a necessidade do outro. E ela quer ajudar, ela quer fazer, mas não sabe como, porque não entrou em comunhão com. Então, a ideia do professor é aquele que não precisa nem dizer nada, e que a pessoa que está próxima de você percebe qual é a sua necessidade. E não é boazinha nem faz direitinho, né? Então, é ser adequado às circunstâncias. Isso eu estou dando um exemplo monástico, mas é para qualquer coisa, ser adequado às circunstâncias. Quer seja ter na sua casa. A minha superiora comentava muito, né? Quando você vai comer na casa de alguém. E se você é o dono da casa, por exemplo, né? Você pôs vários pratos na mesa e você tem uma opção de convidados ali. E você olha para a carinha deles. Porque um convidado geralmente não diz, me dê aquilo, né? Não é muito educado, né? Você espera ver se alguém serve, né? Você fica olhando e fala assim, ela olhou para aquele prato. Então você pega e fala, por favor, sirva-se. Tem essa gentileza de trato, né? Antes que a pessoa peça, você diga, sirva-se. Mesmo que não sobre para você. De novo, voltamos para o Voto Bodhisattva. Mesmo que seja a coisa que você mais goste do mundo e que você vê que está todo mundo se servindo, que não vai sobrar nada para você, você fica bem feliz da vida, que bom que todos puderam se servir. E não é a primeira a se servir. Às vezes a gente faz missas aqui, memoriais, e famílias japonesas têm o hábito de convidar seus parentes e amigos e oferecer um lanche, uma refeição. Às vezes já vem um lanchinho pronto, às vezes tem várias travessinhas com pratinhos de papel para você se servir. E nós que estamos na casa, mesmo que eu seja abadesa, que eu seja dentro desse templo, eu sou a pessoa mais importante, inclusive para quem vem aqui. Quem vem pedir missa, vem pedir, fazer enterro, casamento, eu seria a pessoa que está oficializando tudo isso, né? Mas eu nunca me sirvo primeiro. Eu desapareço um pouco na hora das comidinhas, eu sumo um pouquinho, vou trocar de roupa para eles ficarem à vontade, né? E mais ou menos para o final, que eu vi que todo mundo já se serviu, que está todo mundo bem, eu posso aparecer e aceitar algumas comidinhas. Por mais fome que tenha, eu aceito algumas assim. Mas é uma pergunta, porque assim, hoje em dia os psicólogos, todos eles falam que a gente tem que ser o primeiro, pensar em nós primeiro do que Sim. nos outros. A gente está falando completamente. Então, pensar em mim primeiro antes dos outros é isso. Qual é a minha posição nesse grupo? Eu tenho que pensar qual é a posição minha nesse grupo. Por exemplo, neste grupo agora, cada um de nós tem a nossa posição. Estamos em diferentes posições em relação a esse altar, em relação a esse templo, né? Você está na sua posição. Agora a gente pode trocar. Aí você vem aqui, se eu sento aí, eu te faço perguntas sobre o Dharma de Buda e você vai responder. Não é? Então seria um pouco inadequado, você concorda? Então, como é que eu mantenho a minha posição? Qual é a minha posição em relação ao grupo, ao que está acontecendo? Quando nós estamos em retiro, por exemplo, eu sento na cabeceira da mesa. E eu sou a primeira a ser servida. E ninguém pode comer antes que eu comece a comer. E ninguém pode terminar antes de mim.
É uma farra, né? Então tem que comer no ritmo do seu professor. Tem que se adaptar ao seu professor, adaptar aquele que pode ser representando agora. Você está com soninho? Você está cansadinho? O que você fez hoje? Trabalho. Você trabalha com o quê? Eu sou construtor. É o quê? Construtor. Construtor. Ai, trabalha com cimento, Sim. tijolo. Sim, arquitetando, montando, comprando coisas, atendendo o cliente, pagando, voltando, subindo, descendo. Estou vendo que você está cansadinho. E onde é que você está fazendo obra? Lá perto de casa mesmo. Lá no Onde? sul. Onde é que é a sua casa? Eu moro perto de Interlagos. Nossa, e você veio de lá para cá? Guiando? Não, vim de ônibus, aí tentei pegar um táxi, não consegui. Até Pinheiros e esforcei para chegar mais rápido, não consegui. E veio a pé? Não, fui de ônibus. Ai, que bom. Eu já chamei Uber, cancelava táxi, tudo lotado. Tadinho. Eu tô vendo que você tá bem cansadinho, mas é um cansaço bom, né? De quem trabalhou, deu duro, fez o melhor que você Sim, pôde, né? sim. E a sua obra tá indo bem? Tá indo bem. Tá vendo? Reestruturando uma casa inteira, lá de cima para baixo até. Que legal, Mas hein? tô feliz. É, que bom. Hein? Você quer um pouco d'água? Aceito, sim. Uma vai, as duas não precisam, não é tanta água que ele quer. Bebe um pouquinho. Quer um cafezinho também? Vai buscar o cafezinho com água e acabou. Não, a gente tem que ver a necessidade das pessoas que estão aqui. Você Eu tá... até pensei agora, antes dele falar, eu tava assim, nossa, será que pode beber água? Pode, você tem água aí? Aqui? Você tem água aí? Hoje pode tudo. Hoje a monja convida. Hoje vocês podem fazer tudo que vocês nunca podem fazer quando estão aqui. Tá bom. Ela trouxe a aguinha dela. Agora ela foi buscar um café. Você pode voltar a sentar. Mas vai ter água babada sua, mas que absurdo! Mas vai servir. Você é namorada dele? Você é casada com ele? É irmã dele, é mãe dele, é tia dele? Não. Então, Mas ele ia lá buscar. mas que não cabe a você ir lá buscar água. Quem busca água aqui é a escravinha ali, aquela escravinha. Se alguém mais quiser água, você faz assim, ó. Você põe a mão palma com palma, quer dizer, eu quero alguma coisa. Aí ela, que é muito esperta, ela vai perceber que você está com a mãozinha assim e vai ver o que você está querendo. Posso falar sanduá pra mim? Hã? Sanduá que você fala? A palavra cavalo? Sendabá. 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 É uma palavra, deve ser em palha, antigo, alguma coisa assim, né? Que pode significar 3 coisas. Tem algumas palavras em japonês que são bem interessantes. Por exemplo, hashi. Hashi pode ser aquele pauzinho da gente comer, pode ser uma ponte. Da maneira que você fala, por isso que eu digo, me dê um hashi, quer dizer, se for falar com o construtor lá, quer dizer, faça um hashi para mim, né? Ele vai fazer uma ponte, né? Mas você está querendo comer, você quer um hashi, vai trazer o pauzinho, né? São palavras com sons semelhantes. Aí ele põe açuquinha, é isso mesmo, para ficar bem fortinho. Hoje eu estava vendo aqueles 17 itens do desenvolvimento sustentável, né? A Agenda 2030. E eu faço parte dessa Agenda 2030. Sabia, gente? Eu sei se você já viu na Sotoshu? Mas sabia que a senhora formava parte, uma vez comentou para mim. Pois está lá. O Enjo-san é outro. E o Enjo-san é um aluno meu, que ele era um engenheiro agrônomo. Ele virou monge, foi para o Japão, e viu uma forma de construção no Japão que é parecido com o pau a pique nosso aqui. Só que em cima do pau a pique, eles passam massa. Eles fazem, fica branquinho assim, sabe? E põe massa, que nem massa que a gente põe em cima de tijolo. Então ele construiu um templo em pedra bela desse jeito. E ele estava mostrando, porque está falando de sustentabilidade, né? Então, assim, a gente está usando barro, está usando bambu, está usando as coisas que tem aqui à disposição é uma área rural, né? Nessa área rural, e toda a comunidade lá, uma menininha pequenininha, a mãe do lado, todo mundo cheio de barro, assim, jogando na parede, né? Só que eles protegem essa parede para não ter aqueles bichinhos que muitas vezes causam doenças graves, né? Para quem mora em casa de pau a pique, que não é o seu caso, né? E a construção do templo em Campos? Pois é, acabou o dinheiro. Colocaram o telhado já. Colocamos o telhado. Alguns de nós, eu e mais alguns, nós juntamos os nossos meios materiais e conseguimos. A Eternit fez um desconto.
para dar telhas fotovoltaicas, né, que tem algumas telhas fotovoltaicas, não o telhado inteiro, e a gente conseguiu fechar o telhado. E a última coisa que o engenheiro lá pediu é que a gente pintasse a parte, o madeirame de sustentação para as telhas, porque com a chuva pode estragar. Então, nós temos o corpo do prédio, quer dizer, tem estrutura, tem infraestrutura, né? Temos o corpo do prédio com as janelas abertas, a porta aberta, está com umas madeirinhas lá, né? Mas está no tijolo. E o telhado. Mas já dá para ir, não dá? É isso que eu digo, se tem tijolo e tem telhado, dá para fazer uma atividade lá. A gente leva uns tatames ou umas coisas lá, uns emborrachados, dá para sentar no chão, dá para fazer uma prece, né? Fazer uma palestra. Então a gente está pensando, o ano que vem, esse ano já não dá mais tempo, a gente começar a usar um pouquinho o prédio que está lá e ver se com isso atrai outras pessoas que possam se interessar em fazer doações e nos ajudar. Porque realmente é muito caro a construção, né? Nossa! É muito caro. Quando a gente pensa, é tão fácil, né? Você levanta uma parede, pega um tijolinho, pô,